mas pode deixar que eu vou sempre mandar. É bom, Pode até porque mandar. aí fica ali na memória, né? E a Luciana também criou um link, um tópico no fórum de dúvidas, que é o mesmo link sempre, e vocês podem também acessar quando tiver dúvida. Tem um link para os encontros síncronos, tem um tópico dela no fórum. Tá. Aí ela deixou tudo lá. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui mandar. É que são tantos links que a gente realmente Fica enrola, maluco, gente. Não tem Meu jeito, não. Deus. Ô, Lu, tu quer que eu mande? Eu mando. Eu já tô abrindo aqui. Ah, já. Uma hora Até eu estou mandando agora para você, Thaís, o link que você pediu, mas a Thaís já entrou. Mandei. Então tá, vamos lá. Vamos começar então. Já são 7h10, 7h11. Boa noite a todos. Hoje a gente vai começar falando sobre as principais dúvidas, né, que foram surgindo aí ao longo do curso. Mari, você quer conduzir? Porque acho que você que acompanhou aí, né, os pontos que foram aparecendo, e aí eu vou complementando. Pode sim, posso. Então, hoje a nossa live vai ser para pontuar algumas dificuldades, né, que vocês apresentaram nessas primeiras aulas. Apesar de a gente ter pontuado, vocês também fiquem à vontade para trazer as dúvidas de vocês, tá? Que a gente está aberto a conversar. Um dos pontos, né, que foi mencionado até pelo Felipe foi a questão da poluição textual. Quando a gente começa a escrever uma audiodescrição, vocês também vão ver lá nas imagens dinâmicas a necessidade da gente minimizar essa questão da poluição textual, a gente reduzir, né, a repetição de palavras, né, para que o texto seja fluido. A pessoa que vai ser o usuário da audiodescrição, ela vai estar ouvindo, né, o texto de vocês, então é necessário que ele seja fluido, que ele seja objetivo, né, porque a pessoa vai ouvir várias vezes, ou ela vai ouvir várias audiodescrições, se ela estiver acessando algum recurso. Então, a gente pontua essa questão da poluição textual. O Felipe mesmo colocou lá nos comentários, né, Felipe? A necessidade de troca, às vezes você pode substituir um nome por um pronome, ou por um artigo, enfim, ou sinônimos, para a gente tornar esse texto mais fluido. Uhum. Isso acontece muito com os nomes, né, pessoal? Às vezes está assim, Pedro joga bola. Aí Pedro sobe a escada. Pedro, não sei o quê. Aí fica Pedro. Então aí a gente substitui, né? Pedro, ele, o menino, volta Pedro, ele, menino. Então tem uma atenção em relação a isso, né? Às vezes na própria frase, né, a pessoa está colocando o mesmo termo duas vezes, aí a gente tenta substituir. Tem situações que às vezes fica muito difícil, a gente não consegue, aí a gente realmente tem que repetir. Mas a gente procura evitar isso, porque para quem está ouvindo, isso se torna muito cansativo. Então, ficar atento, né? Isso aí, na verdade, nem é uma diretriz só da audiodescrição. Isso aí é da nossa língua mesmo, né? E é a mesma coisa com o artigo, pessoal. A gente vê muita audiodescrição por aí sem artigo, mas nós não falamos sem os artigos, né? Menino joga bola. A gente não fala desse jeito. A gente fala, o menino joga bola. Né? Um menino joga bola. Né? A gente sempre fala colocando um artigo. E quando a gente pega o texto, que ele está sem o artigo, ele soa estranho, fica desconfortável para quem está ouvindo. Né? Eu sei que a intenção de tirar o artigo é deixar o texto um pouco mais conciso, mas a gente tem que trabalhar pensando que esse artigo ele tem que entrar, sempre. Sempre. Eu sou totalmente contra cortar o artigo, porque fica esse texto quase que telegráfico, assim, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado que na audiodescrição a gente tem uma forte tendência a construir o texto em tópicos. Se a gente deixar, o texto fica, menino joga bola, menino entra na casa, menino senta na cadeira, sabe? Fica aquele texto assim duro, aquele texto desconfortável. Então a gente tem, às vezes eu escrevo assim na consultoria, atentar-se ao som do texto. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, ler o roteiro, tem que ler esse roteiro em voz alta, gravar se for possível. Né? Hoje em dia é muito fácil a gente gravar.
né? A gente tem WhatsApp, tem gravador de áudio, tem computador, a gente grava e ouve como que está esse som desse roteiro, porque uma coisa é o roteiro escrito, e outra coisa é o roteiro lido, narrado, com entonação, com respiração, isso tudo faz muita diferença. Então, É, ficar atento a isso, né, Lu? isso, só complementando, que quando a gente fala em objetividade na audiodescrição, é mais na questão de ser. Não é nem assim, o termo objetivo, ele é praticamente impossível quando você está tratando de tradução, né? A tradução pressupõe que o tradutor, ele é um sujeito, ele vai se basear, né, na sua subjetividade para poder fazer as escolhas tradutórias. Mas a objetividade é justamente para você não se perder, né, no texto. Às vezes você prolonga demais, quer entrar nos mínimos detalhes desnecessariamente. É nesse Isso. ponto que a gente fala de objetividade, né? Você ser objetivo ao propósito dessa audiodescrição, principalmente no contexto didático, né? Então, eu tenho um caso aqui de um professor de artes visuais em educação, aqui do consórcio, que ele foi preparar, né, uma prova, e aí a gente pediu para ele fazer uma descrição prévia das obras que ele utiliza, e ele bateu nessa tecla, ele falou, é impossível fazer uma audiodescrição de uma obra e não haver uma inferência, uma subjetividade, e eu tive que explicar para ele justamente isso. As escolhas, elas vão ser escolhas feitas pelo tradutor, mas a gente pode sim ser objetivo e não tá dando favorecimento para o aluno, né? Então, na hora que a gente vai preparar esse roteiro ele tem que estar condizente com o propósito da aula ou da prova. E aí eu tive que explicar isso para o professor. Falei, professor, a gente está traduzindo a imagem, a gente não está dando a questão, a resposta da questão, a gente não está interpretando a Tá obra, mediando, né? isso, para o aluno. O aluno, com os elementos da descrição, ele vai trazer as inferências dele e ele vai interpretar e responder a questão. Então é uma coisa muito sutil que a gente vai aprendendo o que é objetividade dentro da audiodescrição. E essa dica que o Felipe deu, da gente ler em voz alta, ler para outra pessoa ou gravar, a gente identifica também outros problemas, cacofonia, esses termos que às vezes fica lindo escrito, mas na hora que a gente fala fica bem difícil de falar, né? Então, por mais que alguns roteiros eles vão ser ouvidos por softwares ledores, alguns roteiros eles vão ser lidos, né? E preferencialmente ser lido por um locutor. E aí, às vezes, algumas coisas são muito difíceis, tem trava-língua, né? Então, essa dica ela é boa, né? Para você ver se o seu roteiro está fluido, né? Se o texto está agradável, se está condizente com a obra. Então, e nós, né, Lu, que somos professores, nós temos essa tendência a fazer mediação. Isso é uma tendência dos professores. A gente quer explicar, a gente quer deixar o mais didático possível e é muito valorosa essa atitude de vocês. Mas na audiodescrição, a gente não faz mediação. Esse trabalho não é nosso enquanto audiodescritores. Então, por isso que se torna um desafio ainda maior. Porque quando a gente vê, a gente já está explicando. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Agora, um exemplo bem prático aí para vocês entenderem essa diferença aí, essa questão da objetividade, da concisão, quando vocês colocam assim, o menino está do lado esquerdo. Às vezes você não precisa pôr esse do lado esquerdo, pode pôr à esquerda. Fica mais conciso e você está dando a mesma informação. Isso é um exemplo bem prático e aparece muito. Eu vejo toda hora aí no roteiro de vocês. Outro exemplo... Aquele do corpo, não a pessoa está sendo vista da cintura para cima. Uhum. É muito usado isso, não é um erro, é uma forma,
Mas essa frase, só de você terminar a sua descrição até a cintura, pressupõe que não dá para ver o resto, né? Você não precisa explicar isso. Mas aí, né, aí depende muito dos roteiros, não estou julgando, não. Isso é uma escolha, né? Outra coisa que aparece muito agora, vocês já estão pegando o jeito, mas mais no início aparecia muito assim, fotografia retangular na vertical. Não precisa desse retangular, porque se está na vertical, né, a gente já sabe que é retangular. Não é? Se fosse uma fotografia quadrada, não estaria na vertical, nem na horizontal. Então, por isso que não precisa desse retangular. É porque aí você está usando uma palavra grande que está só poluindo essa frase. Fotografia retangular vertical. Basta fotografia vertical. Pronto, a gente já sabe que é uma fotografia retangular. Tá? Então, são esses pequenos detalhes. Às vezes as pessoas ficam assim, mas uns detalhes tão pequenos, mas no todo faz diferença. Né? Você vai lapidando o texto, vai deixando o texto mais vívido. Né? Isso que a gente fala de vividez, de coerência, de concisão, de objetividade. É isso, a gente vai lapidando. Pode ver que na primeira consultoria a gente não consegue fechar o texto, porque tem vários pontos para ajustar e a gente ajusta o texto, depois dá mais uma lapidada, vai fazendo isso. É como se fosse uma escultura mesmo, né? Que a gente fosse ali aprimorando a cada correção. A Flávia levantou a mão. Flávia. Sim. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Flávia. Boa noite. Sim. Olha só, eu entendo super tudo o que vocês estão falando. E é assim que eu tenho tentado olhar para as imagens na hora de audiodescrever. Mas o material dessa semana fala sobre audiodescrição didática, né? E aí na audiodescrição didática fala muito de interpretar, de considerar subjetividade, a ideia da audiodescrição didática é ensinar um conteúdo, né? Então aquela tabela até lá fala disso, assim, sai um pouco daquela vibe que a gente estava até então, que é ser objetivo, não interpretar, né, não considerar para uma proposta um pouquinho diferente. Sim. Aí eu confesso que isso me deixou um pouco confusa. Qual é uma linha muito tênue, né? Assim, sim. Como que a gente, por exemplo, e aí eu já não sei se eu estou me adiantando ou se eu já posso trazer uma dúvida do exercício dessa semana. Claro que Pode que trazer. por acaso já deu tempo do Felipe comentar. Sim, eu estou me sentindo aquelas alunas CDFs, cara, o troço fica pronto, eu já vou lá, faço exercício, posto, estou louca. Pois é, mas é pensando um pouco nesse trabalho da audiodescrição mesmo que eu estou tentando fazer logo, porque eu sei que é uma coisa alongada e vocês sempre chamam atenção para isso. Isso. Então, assim, eu peguei uma imagem, eu sou bióloga, né, por formação, apesar de não exercer a biologia por muitos anos, eu tentei pegar uma coisa de um material que eu trabalhei como design instrucional há pouco tempo do pré-vestibular CCR, né, um material de disciplina de biologia, que é uma disciplina afim minha, né, por mais que eu não exerça, eu entendo o conteúdo. Sim. E aí, para ter esse olhar da audiodescrição didática. Mas foi difícil para mim. Eu acho que eu acabei fazendo, depois lendo os comentários do Felipe, eu percebi que eu fiz uma audiodescrição bem objetiva. Eu descrevi a imagem sem me preocupar com a parte didática. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, eram duas imagens lado a lado, uma A, a outra B. Eu descrevi a legenda, que era uma aula sobre ecologia, então eram duas imagens que tratavam de relações ecológicas. Acho que uma era carnivorismo e a outra era comunidade. E aí a letra A é uma imagem de uma garça num voo rasante pegando... na verdade, saindo de um voo rasante pegando um peixe. Ela está se levantando de um curso d'água, de um espelho d'água, com um peixe na boca. Sim. Cara, assim, não foi por maldade. Eu, em nenhum momento, pensei em dizer qual era a cor da garça. Porque, assim, só existe garça branca, né? Então, assim, na minha cabeça, isso era óbvio, mas não é óbvio, né? Porque o Felipe nunca viu uma garça.
Eu tenho que Eu dizer já, pro eu Felipe. já vi uma garça. Só que você tem que entender que quando eu estou no papel de consultor, eu estou pensando na comunidade como um todo. Exatamente. E eu Eu sei falei que você, mas muita assim, gente nunca viu uma garça, não sabe como é uma garça, exatamente, não sabe a cor exatamente, do bico da garça, não sabe a cor do peixe. exatamente, Entende? Então, exatamente. Então, assim, a cor do peixe, por exemplo, não dá para identificar, porque o peixe é muito pequeno numa foto que não está tão perto, então não dá para. Eu, inclusive, inseri que era o peixe, tá? Porque, assim, tá. é um troço na boca, mas que eu sei que a garça faz esse rasante para pegar o peixe e subir. Então, já é uma inferência didática minha, Mas né? tudo Porque, bem. né, eu sei que ela faz isso para se alimentar. Mas, enfim. Aí, depois, a imagem do lado, a B, é uma imagem de uma colmeia de abelhas. Então, é uma imagem que dá para ver os favos, Sim. de mel, e um monte de abelha em cima. Aí o filho me perguntou, como que é a abelha? Descreva a abelha. Eu falei, caraca, ferrou. Como E o assim? favo, Descreva a né? abelha, gente. Eu também o favo, que é difícil, né? Um troço hexagonal, sei lá, qual que é o... Exatamente. Entendeu? Assim, eu tentei... Então, vocês estão me treinando para ser sucinta e objetiva. Sim. Eu fui lá e descrevi. Agora, na parte didática, eu preciso falar um pouco do conteúdo, né? E de fato faz diferença, né? Eu dizer um pouco da colmeia, né? Mas, assim, o que eu queria entender, quando você me pergunta assim, descreva a abelha, eu tenho que dizer o quê? Eu preciso dizer que é um inseto preto, amarelo, de lis. Vai ficar uma coisa gigante. Não precisa falar tudo, mas pelo menos dá uma ideia, né? Tem duas coisas aí que diferenciam. Várias vertentes. Uma, quando você faz a inferência que se trata de um peixe, ali é exatamente essa pegada do didático, né? Isso. Porque ali, o que é importante, o que está sendo ilustrado, a gente identifica o que é importante muito pelo contexto onde aparece. Então, a própria legenda, ela já explica, né, o que eu estou querendo ilustrar. As relações ecológicas, o negócio carnívoro, esqueci o nome. Carnivorismo. A garça se alimenta do peixe. Exato. Então, assim, se você não está visualizando o peixe, mas tem uma garça, tá perto de um rio, ela pode estar até pegando outro ser aquático, né? Mas ali você quer ilustrar a ação da garça se alimentando de alguma coisa que condiz com o carnivorismo. Então, nisso que se trata a audiodescrição didática. Em alguns momentos você inferir para poder ser didático, né? Você trouxe esse exemplo, é ótimo. Agora, essa questão... Mas, Ju, deixa eu te interromper. Eu precisava ter dito, por exemplo, fotografia de uma ave chamada garça. Eu sei qual é. Então, aí esse é o segundo ponto que eu vou entrar. Essas provocações que o Felipe faz, nem todas você precisa acatar. Você é a roteirista. Ele faz justamente pensando na comunidade. Mas aí a gente volta para uma coisa muito interessante, que é a parte de pesquisa. Então, por exemplo, você tem um elemento aí, duas imagens, que está num contexto de um caderno didático de biologia, e que será que os alunos que estão lendo esse conteúdo, acessando esse conteúdo, eles já tiveram algum outro tipo de referência de garça ou de abelha? Entendeu? Se eles já tiverem tido isso, a ideia é o seguinte: vamos supor que nesse caderno, ou nessa aula, ou na disciplina como um todo, eles já tenham visto uma garça e uma abelha. E eles já sabem o que é isso. Você não vai precisar estar destrinchando isso toda vez que aparecer uma garça ou uma abelha. Então, o contexto ele é muito importante. O Felipe ele vai fazer essas provocações e aí você vai ver se cabe ou não descrever. Se você não entende, né, achar que não precisa, falar, não, aqui nesse caso não precisa, é melhor a gente focar na ação em si, pronto, e acabou-se. Mas, como exercício, aí a gente está falando de você cursista e não você roteirista.
faça. Faz para você exercitar como é descrever inseto, animal, porque são coisas que pra gente que é vidente, tá nomeado, entendeu? Você fala garça, você já sabe o que é. Agora, se você traz um nome aí de um bicho aí, bióloga, um nome científico, que eu, designer, não vou saber, você vai precisar descrever ou trazer o nome popular dele. Então, assim, como exercício, como cursista, eu considero, eu acho importante que você faça essa descrição sim. E aí fica uma outra dica: pesquisar se já não existem audiodescrições desses animais, porque às vezes a gente acha muita coisa pronta e já te ajuda a roteirizar, entendeu? Vai falar de forma, vai falar de cor, vai falar de pelo, de formato de olho. Então pesquisa sobre como audiodescrever animais e insetos, que já vai te dar alguns instrumentos para você fazer o seu roteiro. Então, Flávia, e você, enquanto professora e mediadora, você que vai decidir isso. É por isso que a gente fala muito sobre escolhas tradutórias. Você que conhece a sua turma, você que conhece os seus estudantes ali, quais são as demandas, o que você quer trabalhar mais com esses estudantes. Então, você vai focar a audiodescrição nesse sentido. Né? Quando eu presto a consultoria, eu não estou sabendo exatamente qual é o contexto que você está trabalhando. Né, qual é a faixa etária, né, enfim. Então, não dá para ter uma certeza, né, igual a Lu falou. Eu não sei se o pessoal já sabe o que é garça, se já sabe o que é uma abelha, entende? Então, eu vou fazendo essas provocações aí para vocês refletirem justamente sobre isso, entende? Não, eu acho que eu entendi. Por exemplo, talvez se fosse uma aula de zoologia, onde estivesse descrevendo um filo animal específico, ó, tá falando de ave. Quais são as características das aves? As aves têm penas, têm 2 patas. Tá descrevendo inseto. Como é que são os insetos? Ah, tem antena, tem 3 pares de patas. Talvez, num contexto onde fosse importante saber o que é uma ave garça, o que é um inseto abelha, valesse a pena se escrever. Nesse contexto, era um caso da relação ecológica. O que é importante ali é entender que aquela garça está buscando o alimento dela da forma carnivorismo. Ela está se alimentando de um outro ser. Tá, né? mas você concorda comigo se você está com um aluno lá do Fundamental 2, ele não sabe o que é uma garça. O entendimento dele vai ficar prejudicado. Se você não dá mas como a informação básica... são alunos formados no ensino médio, né, agora. Né? É um pré-vestibular social, é um material de um pré-vestibular. Os alunos que estão usando esse material são alunos que vão prestar o Enem, o vestibular da UERJ, o vestibular do CEDERJ, entendeu? Mas você tem que pensar no público com deficiência visual, que é um público que tem pessoas que chegam na adolescência e não sabem a cor do próprio cabelo. Isso acontece, tá, Flávio? Eu estou dando um exemplo extremo aqui, mas isso acontece. Infelizmente, acontece. A pessoa chegar lá no ensino médio e não sabe a cor da própria pele. Então, é triste ouvir isso, mas é uma realidade dura. Então, às vezes a gente fala assim, não precisa descrever um carro, porque todo mundo sabe como é um carro. Será que todo mundo sabe como é um carro? Então, é esse tipo de questionamento que eu quero te trazer. Se você sentir na sua turma que realmente não tem necessidade, você realmente não vai entrar nesse detalhe, porque o foco não é descrever a garça nem descrever a abelha, é descrever a ação que está acontecendo ali naquelas imagens, né, para fazer aquele comparativo, né? Eu não sei se você lembra, Felipe, mas no curso de audiodescrição de videoaula de imagens dinâmicas, teve uma questão dessa que eu até comentei com a Lu, que eu estava audiodescrevendo um gráfico, e aí você falou, eu falei, o eixo X representa tal coisa, o eixo Y, aí você falou, mas o que eixo X ou eixo Y é o quê? Eu falei, nossa, mas é uma pessoa que está usando esse material sabe qual é o vertical e qual é o horizontal, porque isso é básico da matemática. Espero que sim. Acabou que eu audiodescrevi. Eu falei, o eixo horizontal, o eixo vertical. Mas, assim, na minha cabeça, uma pessoa que está na graduação, num curso de graduação, porque o material era de um curso de graduação, sabe? Se não, cara, matemática do ensino médio, passou no vestibular para o CEDERJ, a pessoa sabia isso, entendeu? Então, mas eu entendo. Gente, tô tomando
o A encontro discussão está das ótima, a minhas discussão está ótima. E eu acho assim, eu acho que não tem um caminho certo, Flávia. É isso que tem que ficar claro para todo mundo. Sabe? Você vai sentir. Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla do contexto. É o contexto que vai te dizer como você vai elaborar essa audiodescrição. Agora, o meu papel de consultor é te provocar. Eu vou ficar cutucando mesmo, vou ficar provocando. Mas isso é uma garça mesmo? E isso é uma abelha mesmo? Eu cutuco mesmo para ver. Porque o que vocês ainda precisam desenvolver um pouquinho mais é esse diálogo com o consultor. Né? É muito comum no início as pessoas quererem absorver tudo que eu coloco. Né? Todas as sugestões que eu coloco, as pessoas absorvem. E não é para acontecer isso sempre, é para discordar mesmo. É para falar, não, Felipe, aqui eu não vejo necessidade de descrever essa gafa. Tá ok, é uma decisão sua, entende? Até porque eu, né, assim, esse diálogo é importante, porque Sim, até porque eu que estou ali com o material entendo isso, todo o contexto, né? Você que exatamente. está analisando Eu só tô de uma fora. audiodescrição de uma imagem, você não consegue avaliar o que é importante ali, né, de ser dito. Exatamente, é isso aí, claro. Eu fiquei, eu entendo, eu só quis trazer para cá para entender se era exatamente isso, Cia. Exatamente, você está entendendo. E também o que você trazer tá para nós. Então tá ótimo. Já Porque tá no caminho o certo. material dessa aula dessa semana me deixou um pouco nessa, como eu disse aí, a Mariana e Lu, né, para vocês, que eu fiquei na dúvida, porque assim, a gente tem que ser objetivo, a gente não pode interpretar, mas na audiodescrição didática, a gente já tem que avaliar um pouco isso, o que tem que trazer um pouco da interpretação, né, do professor, né, de quem está ali com aquele conteúdo. Então, isso aí é um pouco nebuloso, né, para quem não tem muita prática ainda na audiodescrição. Mas você, enquanto professora, enquanto mediadora, você que vai sentir isso. Você que vai sentir o que você precisa trabalhar mais, o que precisa, né, dar uma interpretada ali para ajudar o estudante, né? Você que está trabalhando ali com a turma, você vai sentir isso. Tá? Beleza, obrigada. Imagina. Nada. A Thaís também quer falar? Thaís, pode falar. Sim, boa noite, gente. Boa noite, Boa Thaís. noite. Eu tô com o meu vídeo fechado, eu vou me audiodescrever minha imagem, tá bom? Tá. É uma mulher parda, com cabelos cacheados na altura do ombro, de cor castanha, olhos castanhos, sobrancelha castanha também. Pessoal, eu reparei na minha aula 6 que o Felipe comentou, falou, né, fez os comentários sobre o que eu audiodescrevi na minha aula 6. E aí depois eu vi que ele comentou, de novo, aqui você citou o quadrado, alguma coisa assim sobre o formato da educação. Só que eu já tinha reparado isso acontecendo como se eu tivesse colocado algo duplo, né, 2 vezes. Sim. Então, foi isso que aconteceu, é que eu, em algum momento, editei aquele o arquivo, né? Porque eu sinto falta ou de colocar essa informação como, por exemplo, quadrada, que a imagem é uma quadrada. Então, assim, aí eu fico com medo porque eu não sei como que aparece para você. Mas eu não coloquei 2 vezes, eu tinha editado depois, entendeu? Deixa eu explicar uma coisa que eu acho que vai ser útil para todo mundo, Thaís. Que para mim sempre o roteiro aparece dobrado. Isso é normal. Por quê? Eu entendo isso, né? Quando vocês colocam a imagem, é como se o texto entrasse como texto alternativo, né? Que é aquele texto que fica embutido por trás da imagem, e o roteiro que vocês colocam embaixo. Eu faço o seguinte, eu seleciono a página inteira e jogo para o bloco de notas, depois jogo para o Word, e aí no Word eu trabalho, depois eu copio e colo de novo na plataforma. É esse o processo que eu faço. Então, quando eu seleciono tudo, copio e colo lá no bloco de notas, sempre o roteiro vai 2 vezes. Só que no seu trabalho, que me chamou a atenção, que a repetição estava diferente da primeira versão. Né? Porque na primeira você não tinha colocado que a imagem era quadrada. E na segunda, na repetição, estava dizendo que estava quadrada. Aí por isso que eu pensei, por que 2 vezes, né? Então, é por causa dessa edição que você fez, né? Isso mesmo, agora entendi, então. Porque na imagem, na 4 aconteceu a mesma coisa. Aí eu fiquei, como que está aparecendo? Mas para mim sempre aparece dobrado. Mas é sempre igualzinho. Nesse caso, não estava idêntico os textos aí. Me chamou a atenção. Tá bom, obrigada. Imagina.
Eu até entrei aqui na sua postagem e é exatamente isso, né? Você colocou como texto alternativo e colocou também o roteiro aberto. Então, assim, a gente recomenda, né, que deixe só o roteiro aberto. O exercício do texto alternativo foi lá da primeira, né, da sua foto de perfil. Mas dos outros exercícios para frente, a gente recomenda que fique o texto abaixo mesmo da imagem, até porque para não gerar esse esquecimento, né? Às vezes você edita o seu texto lá do fórum, mas esquece de editar o texto alternativo. Exatamente isso que aconteceu. Isso. E outra, por que a gente escolheu que as atividades fossem em formato de fórum? Para que todos vissem os roteiros de todos. E aí, quando você coloca como texto alternativo, quem não, principalmente na plataforma Moodle da extensão, quem não utiliza software ledor, não tem acesso ao texto alternativo que tá lá na imagem. Eu tive acesso porque eu sou editora, então eu acabei de abrir a sua postagem no fórum e editar a sua imagem, e aí eu vi que tá o texto aqui. Mas os outros cursistas, eles não visualizam isso, então por isso que a gente incentiva que seja o texto aberto, para que todos vejam. Recomendo fortemente que vocês leiam as postagens dos colegas, porque além de ter boas ideias, as correções que o Felipe faz é muito didático. Então, assim, vai enriquecer mais. Eu sei que é pouco tempo, né? Às vezes a gente tá lá na correria para poder postar, mas na hora que for sentar e você tiver um tempinho, coloca uns 5, 10 minutinhos a mais para ler as outras postagens, porque isso vai enriquecer o aprendizado. Mas eu até entendo a intenção e até agradeço essa intenção de colocar como texto alternativo. Acho que a ideia é essa, né? Vou colocar como texto alternativo que o Felipe vai conseguir acessar pelo leitor de telas, né? Eu até agradeço essa iniciativa, mas realmente dá essa duplicidade. E isso acontece direto, já estou até acostumado. Muitas vezes eu pego esses textos dobrados, né? Já imagino que é isso mesmo. O que chamou a atenção hoje foi justamente isso, que o segundo texto não estava idêntico ao primeiro. Temos também alguns pontos, a gente já falou um pouquinho até de inferências, né? Eu acho que já foi sanada essa dúvida. Vamos falar um pouquinho de quantidades, Felipe, e muitas vezes temos uma imagem que tem várias pessoas ou vários animais, e aí não dá para contar, né, muitas vezes. Então, como que a gente faz essa audiodescrição? É igual a questão da cor, né, Mariana? Eu sempre falo para a pessoa, você coloca a cor exata. Se você não conseguir definir a cor exata, aí a gente usa claro e escuro. E a mesma coisa com a quantidade. Eu sempre peço para colocar, às vezes vocês colocam assim, pessoas caminhando numa rua. Então, dizer a quantidade dessas pessoas, né? Porque aí a gente consegue ter essa noção, né? Uma coisa é você falar que tem 3 pessoas, outra coisa é falar que tem 30 pessoas. Faz total diferença, né? Agora, tem situações que a gente não consegue contar, né? Então, aí você usa quantitativos como várias, inúmeras, milhares, diversas, algumas, poucas. Então, sempre lembrar de colocar essas quantidades, que isso ajuda muito aí na composição imagética, tá? Dá para mensurar, né, dezenas ou centenas, Isso, né, para poder dimensionar essa quantidade. Porque às vezes até, né, Lu, tem imagem que você sabe que aquilo expande para fora da imagem. Né? Por exemplo, de pano de fundo tem uma multidão. E você sabe que aquela multidão ela tá para fora ali da imagem. Então você não vai conseguir dar um número exato. Então, multidão já é, né, característico, né? Porque a sua som cortou um pouquinho. A palavra multidão, ela já dá essa característica, né? Repete que o seu som cortou um pouquinho. De novo? Tá picotando, tá picotando. Eu vou fechar meu vídeo. Melhor. Eu falo que a palavra multidão, ela já é característica, sim, né? Sim. Já mostra uma quantidade, né?
O que eu quero dizer é isso, né? Às vezes, naquele recorte, a gente percebe que aquilo tem mais elementos para fora da imagem que a gente não está conseguindo ver. Então, a gente não vai conseguir dar um número exato. Então, aí a gente dá um número aproximado, assim, de forma mais genérica. É importante, tá, pessoal? Tem a questão também, né, Felipe, de imagem preta e branca, já que você estava falando das cores, que por mais que a imagem preta e branca, né, a gente pode fazer essa diferenciação entre claro e escuro, né, para saber esse contraste entre as cores. Né? Não só no preto e branco, né, mas, por exemplo, algum filtro, né, hoje em dia é tão comum utilizarem filtros aí nas imagens das redes sociais, né, sépia, sei lá, uma imagem toda avermelhada, uma imagem toda azulada, você pode usar a tonalidade claro e escuro, né? Agora, pegando como exemplo a imagem preto e branco, tem situações, eu que já enxerguei, eu sei que tem situações que você tem certeza que é preto, e tem situações que você tem certeza que é branco, só que tem situações que você não tem certeza. Você sabe que é uma cor escura, mas você não sabe que escuro que é, que cor exatamente que é. E você sabe que é claro, mas você também não sabe que cor que é. Então, aí você usa o claro e o escuro. Mas dá sempre prioridade para o nome exato da cor. Agora, tem uma outra questão de cor. Dependendo do dispositivo que você olha, pode alterar essa cor. Tá? Às vezes você olha no celular, está com uma cor, você olha no computador, é outra cor. Então, tem essas questões aí também, tá? Nós até já tivemos um aluno, né, com daltonismo, né, que a gente até fazia essa intermediação devido a essa questão dele mesmo não saber diferenciar as cores, mas é importante, né? O usuário da audiodescrição tem essa noção real de qual é a cor, se é claro, se é escuro, para ele construir essa imagem. Exatamente. Isso é bem importante. A cor é muito importante, né? Existe muito tabu em relação à cor, mas a cor é muito importante. Ela não é só um enfeite, né? Ela tem uma função social. Né? Se a gente pensar no vestido da noiva, nos brasões, nas bandeiras. Imagina um desfile de escola de samba sem citar cor. Eu não consigo imaginar. É uma questão de identidade. Exatamente. Flávia, quer falar? Pode falar. Sobre essa coisa de imagem preto e branco, eu também fico sempre na dúvida, porque raramente é literalmente preto e branco, né? Assim, nos livros do CEDERJ, as imagens são em escala de cinza. Isso. Sim. Nesse caso, a gente pode falar fotografia em escala de cinza de uma cidade. Beleza. Não tem problema não, porque aí a gente já vai entender, né? Porque às vezes fala preto e branco, né? Já remete mais o preto e o branco mesmo, né? Aquela coisa mais dura, né? Porque tem imagens que realmente são preto e branco, né, Flávio? Que você pega pretão mesmo e o branco ali, aquele contraste mesmo. E tem umas não, que são essas nuances aí, né? Escala de cinza mesmo. Assim como outros tons, né? Você pode falar tons de azul, se a imagem for toda azulada, e aí você vai apontando onde é claro, onde é escuro. Se você considerar relevante também, né? Tem isso também. Então vamos falar um pouquinho. Uma coisa que eu acho que eu fiquei caramba, coitado dos deficientes visuais, porque as audiodescrições são muito ruins, né? Aquele exercício que a gente fez para todos verem, né? Da hashtag. Meu Deus, gente. Até a própria imagem do Narbal lá, que, sim, eu e a Luciana, a gente conhece o Narbal, a gente sabe quem é o Narbal. Mas, assim, sabe, a audiodescrição era uma coisa. E, assim, ali naquela imagem, naquele contexto, por exemplo, não podia dizer que era a Maratona do Rio. Não estava dizendo, não era no perfil da Maratona do Rio, era no perfil do Correndo pelo Autismo, que é o perfil do Narbal, né? Que é o pai de uma criança autista que leva lá das corridas, enfim. Então, assim, era uma coisa que impossível você mensurar o que estava aquela imagem estava falando com aquela audiodescrição. Assim, é uma coisa muito real. Então, Flávia, eu sempre falo nas minhas palestras sobre a hashtag para cego ver, né? Que ela foi criada pela professora Patrícia Braille, né? Que é uma professora baiana, ela trabalha com Braille, né? E ela criou essa hashtag lá em 2012, né? Completamos 10 anos esse ano dessa hashtag. Então, é tudo muito recente. E a ideia dela é maravilhosa, né, que foi promover a acessibilidade nas redes sociais, e a ideia de que as pessoas postem as imagens e descrevam aquelas imagens.
Então, eu sempre vou reverenciar a professora Patrícia Braille por essa ideia. Só que o que começou a acontecer, né? Essa hashtag fez muito sucesso, né? Grandes empresas como Coca-Cola, Google, sites do governo utilizam essa hashtag. Só que as pessoas que descrevem, muitas vezes, acho que na maioria das vezes, não tem nenhuma formação em audiodescrição. Então, ficam essas descrições, assim, faraônicas, né? E aí, realmente, tem algumas coisas que não representam mesmo a imagem, né? Aquela do narval ainda tem elementos, assim, que a gente consegue construir, mas tem algumas que a gente nem consegue construir nada. É muito complicado. Nossa, mas aquela já falava, narval olha para o céu, você não sabe se o narval é preto, se é asiático, se é indiano. Não, e agradando, não sei se é agradecendo Agradando ou se é a agradando a Deus, não? Oi, tudo bem, né? Real. Outro ponto que a gente também sinalizou aqui é para falar dessa construção do texto, da audiodescrição. Na primeira frase, a gente começa, né, pelos aspectos gerais da imagem, e a partir da segunda já ir detalhando os elementos. É uma coisa que o Felipe sempre pontua desde as primeiras construções, né, da audiodescrição, esse ponto de você fazer uma manchete, né, fazer na primeira frase, e depois você ir detalhando de acordo, né, com o que é mais relevante na imagem. Normalmente são as pessoas, mas não é sempre, né? São as pessoas o maior destaque na imagem. E uma coisa, um elemento importante que dentro da audiodescrição didática, quando você está trabalhando, por exemplo, com livros didáticos, né? Se um livro tem um bom design instrucional, as imagens elas já têm uma legenda, e essa legenda, ela, né, você pressupõe que ela já dê uma noção geral do que seja, né, essa imagem, pelo menos os elementos mais importantes. Então, isso aí também é um elemento importante para a sua audiodescrição, para ela ser coesa com a legenda, né? E para ela também ser complementar a legenda. Se você já tem a legenda e já está trazendo alguns elementos e você quer ser mais objetivo, use a criatividade para não ficar repetindo o que está escrito na legenda, né? Então ali você começa o seu roteiro identificando o tipo da imagem sempre, né? Se é uma fotografia, uma ilustração, um gráfico, infográfico, né? Qual que é o tipo de imagem, e aí dá essa visão geral. Se a legenda ela tá bem construída e já dá essa visão geral, então traga outros elementos que serão complementares, mas de forma coesa com essa legenda, né, Felipe? Uhum. A impressão que eu tenho aqui é igual a reunião de pais, que sempre vêm os mesmos pais na reunião, que são aqueles pais que são dedicados, os alunos dedicados. Então, porque quem não tem que ouvir, a gente fala assim, quem não tem que ouvir veio. Quem teria que ouvir essas coisas parece que não está aqui na reunião. Então, essa primeira frase, né, a gente não pode colocar fotografia vertical com fundo azul. Não pode. É o quê, né? Isso é o quê? A gente não consegue construir nada com essa frase. A gente não pode parar, não pode colocar esse ponto aí. Eu sempre coloco assim, unir as duas primeiras frases, né? Porque eu sei que o elemento concreto está lá na segunda frase. Só que nessa primeira frase a gente ainda não vai detalhar, né? Por exemplo, fotografia vertical de uma mulher, ponto. Você já deu ali o contexto, né? De uma mulher. Essa mulher é o elemento concreto. A partir da segunda frase, aí sim você vai começar a descrever essa mulher. Né? Nessa primeira frase, você ainda não traz descrição. Você vai trazer o tipo da imagem, né? Como a Lu disse, vai trazer a posição dessa imagem, vai trazer o elemento concreto e trazer o ambiente onde esse elemento concreto está. Né? Se é um ambiente interno, se é um ambiente externo, né? Às vezes não tem ambiente nenhum, aí você não traz. Mas é a partir da segunda frase que você começa a detalhar. Isso é bem importante, tá, pessoal? Bem importante mesmo. Mas eu acho que a galera que está aqui hoje toda já sabe disso. Já está fazendo bem feito. Mais um ponto que a gente colocou aqui foi a respeito das informações textuais. Algumas
já tiveram pessoas que trouxeram charges, né, e outros elementos textuais na imagem. Então, como que é para audiodescrever esses elementos? Nesse caso aí é mais, por exemplo, card, capa de livro, né? Como que a gente estrutura a audiodescrição nesses casos? A gente primeiro traz as informações textuais. Então, a gente cria um bloco de texto, né? Então, por exemplo, livro no mundo da audiodescrição, de Felipe Monteiro, editora Ipate, de 2020. Então, você já trouxe todas as informações textuais. Não tem descrição de nada. É só informação, é texto puro, né? E cria um texto assim que fique agradável para a leitura, né? Não vai colocar livro no mundo da audiodescrição, Felipe Monteiro, isso aqui. Só cria um textinho legal de introdução. O card é a mesma coisa. Card de divulgação do curso de introdução à audiodescrição, promovido pela Fundação CCS, no período de não sei quanto a não sei quanto. Mais informações no e-mail tal, no telefone tal. Isso tudo é informação que nós chamamos de informação de serviço. São informações textuais. Então, você faz um primeiro bloco só com essas informações textuais. Não vai ter descrição de nada, de imagem, de cor, não tem nada nesse primeiro bloco. Por que a gente faz isso? Para facilitar a leitura para o usuário. Porque se você dissolve essas informações no meio da descrição, fica muito mais difícil a gente entender as informações. Se você já começa assim, na parte superior central em azul, Fundação CCS. Logo abaixo, uma linha horizontal vermelha. Mais abaixo, o e-mail, tal. As informações elas ficam diluídas, fica mais difícil a compreensão. Então, a gente leva toda a informação textual para o início, e aí, quando a gente entrar na audiodescrição propriamente dita, aí sim, você vai descrever os elementos visuais e vai descrever também os elementos textuais. Só que quando você for descrever, né, a cor e a posição dos elementos textuais, você não precisa repetir aquilo que você já colocou lá em cima. Então, eu já disse que o nome do livro é No Mundo da Audiodescrição. Quando você começar a descrever, você vai colocar assim, na parte superior central e em amarelo, o título. Bom, você só põe o título, porque você já disse o título lá em cima. Entende? Então, é importante ter essa consciência aí quando a gente for fazer capa de livro, quando for fazer um card de divulgação, né? Quando a imagem tiver muita informação, assim, a gente faz dessa forma. Felipe, eu até vou trazer aqui uma dúvida sobre questões técnicas de uma construção de um layout. Por exemplo, tem elementos que são do senso comum, né? Título, subtítulo, nome das autoras, enfim. Ilustrador. Mas às vezes dentro de uma diagramação mais elaborada, a gente tem alguns elementos que eles são gráficos e que não é de senso comum. Por exemplo, olho, destaque, box. Como que você percebe o uso desses elementos? Ou é melhor a gente trocar, né, pelos formatos mesmo desses elementos, né? Porque assim, olho é um termo muito técnico de diagramador. Nem todo mundo que está acessando esse conteúdo sabe que o olho é aquele destaque redondo, né? Que às vezes a gente utiliza para uma diagramação de uma capa, por exemplo. Uhum. Eu acho que o ideal, Lu, é sempre usar o termo mais acessível possível. Se você quer manter o termo técnico, e nesse caso a gente chamaria isso de termo técnico, né? Aí você tem que fazer o aposto. Né? Trabalhar com os apostos, eu né? prefiro um termo mais acessível. Ao invés de você falar box, você fala caixa. Igual hoje mesmo eu te mandei, não sei se você já viu. Ainda não. De hoje, depois playground. Eu falei, não pode ser parquinho, não. Então, igual o t-shirt, né? T-shirt, não pode ser blusa. Caraca, aquela ali foi muito boa, porque, tipo assim, eu falei, gente, tem horas que a gente quer ser criativa e a gente complica. O negócio chama blusa. Eu não queria usar camiseta, né? Porque pra mim a camiseta é sem manga. É outra coisa, né?
era usar blusa, mas, né, a gente Muito ali mais no simples, né? fazendo Porque a muita coisa. acessibilidade, pessoal, passa por isso também, passa pelo vocabulário. Então, as escolhas das palavras são importantes também. Né? Se você pode substituir box por caixa, por que não usar caixa? Se você pode substituir playground por parque ou por parquinho, por que não substituir, né? Então, fazer esse trabalho aí também. Por isso que é tão difícil, né, gente? Fazer audiodescrição é difícil por isso, porque são muitas coisas que a gente precisa pensar, né? E é um exercício É um criativo, né? exercício constante, por isso que a gente faz tanto, né? Por isso que a gente está colocando vocês toda hora, fazer roteiro, vamos fazer, é Só isso, aprender fazendo, para né? fazer, né? Eu sempre falo, curso de audiodescrição, 50% é a teoria, e 50% é mão na massa. O pessoal acha que isso é papo de professor que quer pôr o aluno para trabalhar, e não é. Vocês estão vendo que é na prática que as fichas vão caindo, né? Isso aqui é aquilo que ele já tinha falado e eu não tinha entendido. É na hora que você faz, né? Que aí chega a consultoria, eu falo assim, desnecessário colocar que o chapéu está na cabeça, né? Porque você põe, aí você só vai cair na ficha quando você começa a fazer mesmo, né? Quem que levantou a mão aí? Ana. É a Ana. Ana, pode falar. Oi, sou eu. Então, eu particularmente, Felipe, e todos, né, que estão aqui, eu trabalho com Braille, né? Sim. Então, a questão da descrição no Braille, ela funciona de outra forma. E eu estou fazendo, paralelo ao curso de audiodescrição, eu estou fazendo um curso pelo IBC, que nós estamos fazendo um aperfeiçoamento em Braille. E justamente eu estou com algumas atividades, até essa do quadrinho que eu te enviei, você já fez, pediu lá para eu acertar, e aí eu fico nesse jogo, né, tentando, no momento da descrição, né, a gente vai aprendendo com essa prática. E eu acabo levando isso agora para a descrição Braille, entende? Eu acabo com alguns elementos, eu estou sentindo que eu estou carregando para a descrição que eu usaria mais, mais objetivo ainda no Braille. Acaba sendo envolvente, né? E eu digo mesmo, nos primeiros dias, a primeira audiodescrição, eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Agora não, parece que a gente pega no papel e a coisa já flui de uma outra forma. Por muito que você puxe a nossa orelha, porque realmente é necessário, né? Não tem jeito. Eu até me sinto, assim, durante a questão Braille, eu me sinto muito só, porque nós não temos uma pessoa cega na equipe. Então, é sempre muito traumático a gente preparar um material que a pessoa não veja para poder ver como se está legal, se não está legal. Então, assim, eu digo mesmo, é muita coisa, muita mas coisa. você está trabalhando com surdo cego, é isso? Não, eu trabalho com cego só, eu trabalho no núcleo de produção de materiais especializados. Então, mas aí você tem produzido audiodescrição em Braille, é isso? Não. Eu digo quando eu estou escrevendo descrições no texto Braille, né? Porque acaba, a gente faz um pouco diferente. Acaba fazendo um pouco da Faz um audiodescrição, pouco né? diferente. Sim. E, por exemplo, a história em quadrinhos que eu coloquei nessa unidade 6, que eu vou refazer ela agora, vou rever, eu ia até colocar as 3 questões que estão ligadas a essa tirinha, né? Porque muitas das vezes a gente precisa também, ao audiodescrever ou descrever, tem elementos ali que a gente precisa frisar bem, porque senão o aluno não vai responder. Né? São questões ali muito interessantes. E tem uma delas que é como é a reação da mãe do menino maluquinho. É a expressão dela, porque uma das perguntas tem a ver com isso. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também desses detalhes, né? Que acontecem. Mas, assim, eu particularmente estou gostando muito e eu acho que os puxões de orelha e a prática que está fazendo a gente avançar e ficar com menos medo de produzir, né? Não leve como puxão de orelha, não. Mas não, é interessante você trabalhar com Braille, que você pode produzir material para surdo cego, né? Porque a audiodescrição para surdo cego, geralmente a gente oferece em Braille. Né? Pois é, já é um outro gancho, né? Então, isso é bem bacana. É isso. Você trouxe um elemento, só para encerrar, que a gente já está chegando em 8 horas, que é exatamente a prática da audiodescrição didática, né? Você está trabalhando com quadrinhos, qual que é o elemento mais importante? É descrever a personagem ou a expressão da personagem? Né? Porque o quadrinho, ele já é
uma audiodescrição que torna-se extensa, né? Porque são Sim. elementos que se repetem várias vezes, né? 2, 3, 4 vezes. Então, você tem que escolher, porque, e principalmente no Braille, né? Senão você vai ter páginas e páginas ali de Isso, com audiodescrição. certeza. Então, Exatamente. é Com exatamente isso. Você escolher o que é importante para a atividade, para o aprendizado. E, Ana, você fez uma coisa que eu achei bem interessante nessa atividade, que você criou as notas introdutórias e você levou a descrição dos personagens para as notas introdutórias, que é uma possibilidade. Né? As notas introdutórias, a principal função dela é contextualização, mas muitas vezes a gente leva a descrição dos personagens para as notas introdutórias, porque aí o que aconteceu? Quando você entrou na tirinha propriamente dita, você focou mais no movimento, na ação, no que estava acontecendo. Sim. A gente não ficou tão preocupado em construir os personagens. Então, eu achei uma ideia bem bacana. Não, então, mas essa ideia está no material, justamente que está compartilhado nessa aula. Sim, né? E aí, até usou, aqui, né? quando eu coloquei Q1, né, já é um hábito do Braille. Nós temos esse hábito do Braille. Aí você puxou a minha orelha. Aí eu falei, mas lá no material que eu li também está Q1. Mas aí eu questionei e disse, não, mas tudo bem, eu estou entendendo, vou colocar lá descrito direitinho. Né? É uma escolha sua, você pode avaliar, falar, o Felipe tem razão ou o Felipe não tem razão? Entende? Não, eu acho que tem sim. Eu acho que é isso, que talvez aí eu vou voltar a uma fala sua já anterior. Se o aluno já viu lá atrás quadrinho e a gente já disse para ele que vai ser quê, porque dentro do Braille, aí eu acho que a gente pode fazer isso. Aí eu vou voltar nesse ponto seu. Se já ouviu, beleza. Né? Você já viu isso, mas aí eu vi legal, achei muito legal. E aí o puxão de orelha do artigo, né? Tem o artigo e tem a questão do número. Se a gente coloca o numeral mesmo, o leitor de telas ele lê truncado. Né? Janela, ele lê assim, sabe? Então, por isso que às vezes eu peço para colocar por extenso também os números, que aí não vai ter esse erro, não vai ficar truncado a leitura, né? Mas é igual você está falando, né? A gente tem que saber quem vai ter acesso a esse material, em que nível que os estudantes estão, qual é o repertório que esses estudantes já têm. Isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Com certeza, com certeza. Mas está sendo ótimo. Eu acho que essa construção realmente é muita prática. E a gente vai, eu acho que perdendo esse medo. Eu sempre tive muito receio da questão da audiodescrição. Então, os cursos que eu já tinha feito de pouquinhas horas anteriormente, eles não me fizeram desabrochar, assim, começar a pensar sobre isso, assim, na prática mesmo. Mas foi muita teoria e eu não consegui praticar. Né? Então está sendo assim, muito legal. É muito importante a prática, né, Ana? Muito importante. Com certeza. Depois que a gente começa a fazer, que a gente vê. Né? Com certeza. Aí eu lembro de vocês lá no começo, foram poucos caracteres para descrever, e agora os roteiros já estão enormes, né? Então, é verdade. É todo um processo, né? Gente, pelo avançar da hora, o último ponto que eu vou colocar aqui para vocês é sobre o próximo encontro. Ele coincidiu de cair num feriado, tá? E vai ser uma semana bastante complexa para mim, propriamente dito. Eu estava até conversando aqui com o Felipe e com a Mari, vai ser minha semana de qualificação. Então eu queria não ter esse encontro do dia 2, mas para a gente não perder, porque é no momento de roteirização mesmo, a gente vai estar começando a se preparar a mexer com audiodescrição de imagens dinâmicas, eu queria passar o nosso encontro do dia 2 para o dia 9. E aí a gente vai ter 2 encontros sequenciais, a gente vai ficar 2 semanas sem encontro, mas a gente vai ter depois 2 encontros em sequência, no dia 9 e no dia 16, tá bom? Então, no dia 2 a gente não vai ter esse encontro e a gente tem no dia 9 e no dia 16. Eu vou fazer esse ajuste na ementa e vou fazer no nosso calendário, tá bom? Então tá, gente. Obrigada a todos pela participação, contribuição, foi bastante rico. Obrigada, Mari. Obrigada, Felipe. Boa noite a todos. Obrigado, meninas. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.